Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos envolvendo carnaval. Então, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites, tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã, tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, tem coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. 12:30 todos os dias tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo outro um especial. E vamos que vamos com a nossa coletânea temática, só relatos envolvendo carnaval, hein? Cuidado, pessoal, o que será que acontece no carnaval, hein? E daqui a pouco vem quaresma, hein? Elaia! E não se esqueçam de fazer uma visitinha na nossa loja assombrada e também não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo, ok? Vai lá que eu espero. Deixa o like. Pronto, então beleza. Vamos ao primeiro relato desta coletânea, que é O Cachorro Me Protegeu. É uma moça que nos conta, ela tem 40 anos, mas na ocasião ela tinha 19 anos quando isso aconteceu. Eu resolvi passar o carnaval na casa da minha avó paterna, que sempre foi espírita kardecista e tinha muita fé nos seus muitos santinhos, porque na casa dela tinha imagem de tudo quanto era santo. Enfim, era a crença dela e eu sempre respeitei. Eu havia combinado com umas amigas de nos encontrarmos em um bairro muito agitado nessa época do ano, após o expediente do trabalho, para farrear e pular carnaval, coisa que hoje em dia eu não faço mais. Ao chegar na casa da minha avó, tomei banho, me produzi toda, pois queria saracotear muito naquela noite. Minha avó, ao me ver pronta, disse que eu não iria sair. Eu não entendi o motivo. Logo ela, que sempre foi dócil, meiga comigo, agora estava agitada, enérgica. E mais, ela não falava o motivo de não me deixar sair. Eu enlouqueci. Eu disse que eu ia sair sim, que as minhas amigas estavam me aguardando, que ela não precisava se preocupar, que eu não voltaria tarde. Mas ela estava irredutível. Entrou até na frente da porta, fazendo barreira para eu não sair. Mas eu saí, mesmo assim. E assim que saí no portão, já pelas 10 horas da noite, um cachorrinho de rua veio na minha direção, fazendo festa, sabe, pulando em mim. Claro que eu não me assustei, já que eu amo cachorro, ainda mais vira-latas, que para mim são anjos. Esse cachorro foi me seguindo em todo o percurso. Para chegar no ponto de ônibus, eu tinha que andar por umas 4 ruas, fora as travessas, curvas, becos. E o mais impressionante, eu parei no orelhão, já que celular nessa época era luxo, né? Parei no orelhão para telefonar para as minhas amigas e avisar que eu já estava chegando. O cachorro não saía do meu lado um segundo sequer. Eu continuei meu percurso, sempre seguindo em frente, sendo seguida por aquele cãozinho que não me deixava por nada. Ele, às vezes, andava mais depressa, mas me esperava mais à frente, até que eu o alcançasse. Quando enfim cheguei ao ponto de ônibus, uns 30 ou 40 minutos depois, dei a sorte de o ônibus estar parando no ponto. Corri para não perdê-lo e, ao entrar, olhei para o cachorrinho que havia atravessado a rua para me olhar do outro lado. E ele desapareceu na minha frente. Eu comecei a procurá-lo com o olhar de dentro do ônibus, mas ele evaporou. Não havia nada, não havia carro, não havia poste, muro que ele pudesse ter se escondido. Eu fiquei chocada. Encontrei minhas amigas e a noite nem foi tão divertida quanto eu achei que seria. Voltei para casa da minha avó, me desculpei pela desobediência e entendi que o cachorro talvez fosse alguma proteção, que se materializou com o clamor de proteção da minha vozinha. Hoje ela já é morta, ela morreu aos 92 anos, mas eu sou grata por suas preces e orações. Pois é,
Se ela não queria, se ela sempre foi de boa em relação a você sair, tudo, fazia os seus gostos, aquela atitude dela era estranha. Se ela falou não, ela viu alguma coisa, ela foi avisada de alguma coisa, como ela não podia te impedir, né? Tenho 19 anos, sou dona do meu nariz, se eu quiser eu saio, não é? Ela vai fazer o quê? Te algemar? Fazer algo? Então, o que lhe restou foi pedir proteção. E às vezes a forma que essa proteção realmente apareceu foi de um cachorrinho. Vá saber o que ele não fez lá no âmbito espiritual, né? Esse cachorrinho. Você já foi seguido por um cachorro na rua, assim, sem mais nem menos? Pode ser que seja um anjo te protegendo. Eu já fui. Bom, próximo relato. Vi um rapaz possuído na estrada, no carnaval. É uma moça que nos conta, ela tem 24 anos e é de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. A minha família é bem festeira. Domingo de carnaval, todos os meus familiares foram para a casa do meu avô, que é onde eu moro com a minha mãe e com os meus irmãos. São 9 tios e a minha mãe é a única mulher dos 10 filhos dos meus avós. Todos os meus tios têm filhos e alguns já têm até netos. Nossa família é grande, somos bem unidos graças à minha avó, já falecida, mas que nos ensinou muito sobre amor e união. Convivemos em paz porque não discutimos religião, política nem futebol. Então, convivemos em paz, não é? E aí, nosso dia foi uma diversão só. Brincamos de vestir os homens de mulher, fizemos guerra de água, comemos e bebemos e depois que anoiteceu, fui junto com meu primo deixar meu tio na casa dele. Ele mora a uns 10 quilômetros de distância. Fomos de carro, saímos na BR, deixamos meu tio na casa dele, isso era por volta da 00:15, e na volta na BR eu vinha conversando com ele, quando do nada surgiu um rapaz na beira da estrada. Ele tinha o cabelo bem grande e crespo, estava de camisa vermelha e calça jeans, não usava sapatos. Ele surgiu do nada e, além de andar sem sapatos, andava nas pontas dos pés, tipo bailarino. O corpo estava meio inclinado para a esquerda, em direção à pista, e as mãos estavam levemente retorcidas. Eu fiquei olhando e quando cruzamos com ele, eu o segui com o olhar, virando a cabeça para ver o rosto daquele rapaz. E ele era extremamente branco, mas tipo branco, quase que nem um papel. Estava com os olhos fechados e o rosto dele estava retorcido. Ele não tinha sangue, não tinha arranhão, não tinha machucado, ou seja, não tinha apanhado, sofrido um acidente, nada. Mas parecia que tinham deslocado partes do rosto dele. A boca era puxada para um lado, o nariz para o outro. Era extremamente esquisito e bem demoníaco. Quando olhei para ele, senti medo e um vazio desesperador. Olhei para o meu primo e perguntei: "Tu viu o guri de vermelho?" E ele: "Que guri?" Aí olhei para ele, pro retrovisor e disse: "Como assim, tu não viu o guri?" Gritando, surtada. "Ele tá ali no retrovisor. Diz que tu tá vendo, por favor." Aí ele disse: "Ah, sim, o que passamos agora? O que tem?" Olha, eu não sei se ele realmente viu ou se ele disse que viu só para me acalmar. Nessa hora eu já tava chorando e falei: "Como que tem? Tu não viu o rosto dele?" E ele, bem bravo comigo, disse: "Fulana, tu não sabe que não devemos nunca olhar para coisas que vemos na estrada? Viu algo esquisito? Finge que não viu e ponto. Segue tua vida. Mas me diz, o que tinha a cara dele?" Contei e ele disse que talvez fosse alguém que estava possuído, como se fosse algo super normal, né? Às vezes alguém que tá possuído, né? Acontece, carnaval, bebedeira, né? Às vezes a pessoa tá aí andando, mas aí é possuído, né? Às vezes era só isso, né? Como se fosse normal. Disse que essa época de carnaval é complicada espiritualmente, olha lá, não falei? Ele foi conversando comigo sobre outros assuntos, mas eu não conseguia parar de pensar naquele rapaz.
Chegamos na minha casa, entrei correndo e rezando, tomei um banho e fui para a cama da minha mãe e dormi com ela essa noite. Vai que o guri da camisa vermelha decide me visitar, né? Bom, depois, quando fui contar a história para os meus colegas de trabalho, uma colega disse que no ano passado ela vinha pela mesma BR e viu um rapaz de 4 no acostamento na estrada, como se estivesse esperando para pular na frente de algum carro. Ele também tinha cabelo crespo e comprido, mas ela não lembra da cor da camiseta e não lembra da cor da camisa, tampouco se o rosto estava deformado como eu vi. Mas que foi muito esquisito, também foi, pois o sentimento que ela teve foi similar ao meu. Ela e a irmã dela viram esse rapaz. Será que ele é uma aparição? Alguém com problemas mentais, talvez? Uma pessoa que vem enfrentando possessões seguidas e que estava possuído quando ela viu e quando eu vi? O que é isso? Eu sei lá, hein, gente. De repente, se alguém mais já viu um rapaz de cabelo enrolado, comprido, na beira da estrada, da BR, lá no sul, é isso? Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Vai saber, né? Próximo relato, Sinais. É uma moça que nos conta e ela é do Rio de Janeiro. Todo ano, no carnaval, viajamos para casa da praia da minha sogra, para casa de praia da minha sogra, em Cabo Frio, que fica na região dos lagos. Saíamos sempre de madrugada, por causa dos engarrafamentos. Isso há 4 anos. Ano passado não foi diferente. Fizemos todos os preparativos, meu pai levou o carro para fazer uma revisão e às 4 da manhã saímos de casa. Tava indo tudo bem até chegar na subida da ponte Rio-Niterói. O carro morreu. Ele não andava de jeito nenhum. Tivemos que fazer o retorno por baixo, empurrando o carro. Paramos mais à frente e o carro pegou. Então, como meu pai ficou com medo de dar ruim no carro, na estrada, então voltamos para casa, para ele levar no mecânico e saber qual era o problema. Por volta das 7 da manhã, ligamos para minha sogra para avisar o que houve, porque ela ficaria esperando a gente chegar, né? Ela então falou pro meu esposo que teve um sonho muito confuso. Eram flashes de nós aos pedaços. Sim, Ana, pedaços, tipo, eram flashes da perna, braço, tudo misturado, pedaços de nós. Meu esposo é cético, então não se abalou e nem me contou nada. Eu só fui saber depois, quando ela mesma me contou o sonho. Meu pai, então, levou o carro no mecânico, que olhou e não viu problema nenhum. Então, ajeitamos as coisas de novo e decidimos que iríamos esperar baixar um pouco o sol para seguir viagem. Quando deu umas 6 horas da tarde, lá fomos nós de novo. E pasmem, o carro parou no mesmo lugar, na subida da ponte Rio-Niterói. Nós nos olhamos meio sem acreditar, tipo, como assim? De novo? No mesmo lugar? E eu pensei, que sacanagem, já era pra eu estar na praia há muito tempo. E lá fomos nós empurrar o carro de novo e enfim ele pegou. Sem saber o que fazer, paramos num posto de gasolina mais à frente e começou a discussão. Eu queria ir, a todo custo. E o meu pai também. Minha mãe falou que não, que era pra gente voltar, que tinha alguma coisa aí. Como o carro que estava bom parou no mesmo lugar 2 vezes, não era pra gente subir a ponte. E o meu esposo, pra ele tanto faz, qualquer coisa tava bom. Olha, tem que ter uma mulher sábia na família, né? No caso, a mãe aí que percebeu as coisas, né? Enfim, o bom senso ganhou e voltamos para casa. O carro não deu problema nenhuma vez. Eu estava toda desanimada, frustrada. Então decidimos ir à praia no dia seguinte. Minha mãe não queria mais ir, mas acabou indo. Dessa vez resolvemos ir a uma praia que fica mais afastada, que tem que pegar uma serra, subidas e descidas íngremes. Enfim, o carro não deu problema nenhum dessa vez. Foi tudo normal, o dia todo, um agradável dia de praia.
Até que minha mãe tomou um caixote. O que é caixote? Daqueles de virar cambalhota e entrar na... tipo, quando a onda derruba você, é isso? Daqueles de virar cambalhota e entrar areia e água em tudo que é lugar. Na hora, eu não sabia se eu ria ou se eu acudia. Quando vi que ela não conseguia levantar, fui acudir mesmo. Ela estava com muita dor no pulso. E lá fomos nós para o hospital. Ela quebrou o pulso e teve que ficar meses com gesso. Eu sei que esse relato não é assustador, mas é um alerta para que a gente preste mais atenção nos sinais. Teve o sonho da minha sogra, o carro que parou 2 vezes no mesmo lugar, minha mãe que não queria ir na praia e mesmo depois de tudo isso insistimos em sair de carro. Eu fico pensando o que poderia ter acontecido com a gente na estrada caso tivéssemos insistido em ir. Eu acho que a minha mãe ter quebrado o braço foi meio que uma amostra do que poderia ter acontecido. Olha, eu também sou dessas de parar e reparar nos sinais. Falar, não é pra ir. Deixa quieto, vamos ficar, deixa para outro dia ou não vamos. Porque, isso é muito estranho. Isso é muito estranho. O carro que tá bom, passou por revisão, de repente parar de funcionar num ponto. Aí você vai lá de novo, mas para de funcionar de novo? Será que naquele ponto onde ele parou de funcionar ocorreu algum acidente e as próprias vítimas que faleceram nesse acidente estão ali tentando evitar que algo parecido aconteça ou estava para acontecer com vocês, ou sei lá, algum tipo de anjo falando, não, daqui vocês não podem passar, sabe? Porque se passar vai acontecer alguma coisa. Vai saber. Próximo relato. Um demônio na minha casa. É uma moça que nos conta e ela é do interior de São Paulo. Eu moro com a minha mãe, com o meu padrasto e o meu pai mora em outra cidade. Nesse dia eu estava na casa do meu pai e a minha avó materna estava na minha casa, fazendo companhia para minha mãe, pois era carnaval e meu padrasto estava trabalhando. Ele é fotógrafo e estava fotografando o desfile das escolas de samba. Já era noite, minha avó já havia deitado e assim que a minha mãe pegou no sono, alguma coisa a acordou. Foi quando ela olhou para o canto da parede, entre o guarda-roupas e a parede, e viu uma massa preta na forma de uma pessoa, como se estivesse grudada ali, feito o Homem-Aranha, sabe? Minha mãe, o mais rápido possível e mesmo morrendo de medo, começou a orar expulsando aquilo. Quando no meio da oração ela escuta: "Está com medo de mim? Não precisa ter medo de mim, não." O medo dela só aumentava. Ela então se ajoelhou e orava com mais fervor. E mais uma vez ela escuta aquilo falar com ela, só que dessa vez um pouco mais agressivo: "Vagabunda." Ela orou e escutou uma outra voz agora suave que dizia: "Ele está na cozinha, vai lá." Pois bem, ela se levantou e foi. Chegando na cozinha, ela orava e orava de olhos abertos, tentando ver aonde que aquilo estava. Foi quando a mesma voz doce disse: "Feche os olhos, você não vai querer ver como ele é. Ele é muito feio e você vai se assustar." Ela, de início, questionou a voz e disse: "Como que eu vou expulsar de olhos fechados? Eu não sei onde ele está ou o que ele está fazendo." Porém, por obediência, ela rapidamente acatou o que a voz dizia e fechou os olhos. Meu Deus, que desespero! Porque quando fala que você deve fazer, né? Fecha o olho, porque você não vai aguentar o que você vai ver. Aí você fecha meio assim, será? Eu queria ver, não sei, quem sabe, não é tão assustador, né? Já vê aquela coisa assim, ai, não pode, então eu quero ver, né? Mas imagina, depois da voz falar que o negócio é muito feio, que você vai ficar assustada, e você sabia que o bicho tá ali, você teve que ficar de olho fechado pra não ver que o bicho é feio e ele tá ali, você tem que expulsar de olho fechado. Meu Deus do céu, eu acho que eu voltava. Eu falei, eu vou expulsar do quarto mesmo, não vale? Posso ficar na sala, expulsar ele tá na cozinha? Porque, assim, trancar a porta, eu expulso lá do quarto mesmo. Enfim,
Porém, por obediência, corajosa, foi atrás, hein? Por obediência, ela rapidamente acatou o que a voz dizia e fechou os olhos. Minha mãe conta que sentia ele rodear ela, tô falando? Sentia ele rodear ela, sentia a respiração dele bem perto dela, misericórdia. Mesmo com medo, ela abriu um pouquinho os olhos, tô falando pra você que quando a gente quer abrir, ela abriu um pouquinho os olhos pra tentar ver, né? E só conseguiu ver um ser escuro com capuz. Fechou o olho de novo e continuou a orar, até que aquela sensação passou. Eu nem preciso dizer que ela não dormiu até que o meu padrasto chegasse. No final de tudo, a minha avó não ouviu nada, só soube depois. Passado alguns dias, ela conversando com um vizinho na rua, olha em direção à nossa casa e ela viu nitidamente uma bola enorme de fumaça branca descendo do céu e entrando pelo telhado da casa. Assim que aquela bola entrou, uma outra bola de fumaça preta, bem menor, saiu por baixo do portão e desceu rolando a rua. Gente, nessa hora ela soube que aquilo tinha ido embora para sempre. Onde o Espírito Santo habita, não há lugar para o mal. Amém. E olha, eu imagino o bicho tá rodando. Mas o que esse bicho era relacionado ao carnaval, alguma coisa assim? Será, né? Tô falando, começou o carnaval, quaresma, abriu o portão, credo. Fato estranho na praia, é o próximo relato. É uma moça que nos conta, ela é do interior de São Paulo também, e quando isso aconteceu ela tinha 13 anos. No carnaval de 1987, fomos para Camboriú numa excursão. Num dos dias lá, fomos à praia. Estávamos brincando na areia quando uma amiga da excursão nos chamou para entrar no mar. Eu pedi para minha mãe e fui indo em direção à amiga e à mãe dela. Quando entrei no mar, minha amiga e a mãe não estavam mais lá. E quando olhei para a praia, a minha mãe e as pessoas da excursão tinham desaparecido. Olhei em volta e tanto o mar como a praia estavam com menos pessoas que antes. Voltei na areia para procurar minha mãe. Andei pela praia de ponta a ponta mais de 3 vezes. Eu estava desesperada, eu não encontrava minha mãe nem ninguém da excursão. A praia ficou escura e passou um vendedor de picolé e me disse alto: "Cuidado com esse lugar, volta para sua mãe." Depois de caminhar um pouco mais e chorando, fechei os olhos pedindo para Deus para encontrar minha mãe. E quando eu abri, eu vi a minha professora da 4ª série que estava na excursão. O sol abriu e fui até ela chorando. Perguntei onde estava todo mundo e ela disse que não tinham saído dali em nenhum momento e que a minha mãe estava me procurando há mais de 4 horas. Reencontrando minha mãe, contei que eles tinham sumido, mas ela e nem ninguém da excursão acreditou. Não havia nada destruído, mas o céu escureceu e o pouco de pessoas que estavam na praia eram estranhas e o vendedor tinha olhos fundos. Seria Sete Além? E agora eu me pergunto, será que esse tanto de criança que se perde na praia, às vezes não é isso que acontece? Eles acabam indo para uma outra dimensão na praia e depois retorna? Ou algo os confundem de alguma forma? Credo, agora eu vou ficar com medo. Vou grudar meus fios, vou amarrar, vou pôr coleira assim no meu fio, vou pôr, não no pescoço, né, mas sei lá, se eu pudesse ter um dispositivo, sei lá, qualquer coisa que me deixasse no máximo a 1 metro de distância da criança, eu amarro, porque, gente, próximo relato. Próximo relato. A mulher misteriosa na praia de Copacabana. E é o último relato, tá, pessoal? Desta coletânea Carnaval. É uma moça que nos conta, de 17 anos, e ela é de Manaus. Por volta de 1996, a minha tia morava em uma casa em frente à praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Minha tia era jovem, adorava sair para as festas.
Os rapazes a achavam muito bonita, porém ela sempre se considerou não ser para namorar, e sim para casar, ok? Então ela era solteira e não gostava de ficar de namorico. Estava no mês de fevereiro e as festas que aconteciam no carnaval não podiam passar em branco. Ela foi em todas, bebeu, dançou, se divertiu muito com as festas que estavam tendo na praia. Minha avó sempre dizia: cuidado, filha, não volta tarde, não bebe muito. Mas entrava por um ouvido e saía pelo outro, né? Minha tia tinha uma mania um tanto esquisita. Ela gostava de passear pela beira da praia, sempre à noite, depois que acabavam as festas em que ela ia. Ela não gostava de voltar cedo para casa, por rebeldia mesmo. Tipo, eu não vou voltar cedo, mas nem a pau. Fico aqui até amanhecer, mas não volto para casa. Porém, houve uma noite em que aconteceu algo que mudou aquela sua rotina agitada. Ela estava voltando, caminhando tranquilamente pela praia. Era entre 11 horas e meia-noite. Depois de mais uma festa noturna, ela deveria estar bêbada, mas isso não a impedia de conseguir voltar para casa. Não estava tão bêbada assim. Andando com os pés descalços na areia, sentia que não estava sozinha. Então ela ouviu algo como um sussurro, chamando-a com um psiu. Ela parou e ouviu umas 3 vezes seguidas. Quando ela se virou para ver o que era, se arrepiou dos pés à cabeça. Era uma mulher muito bonita, com uma pele branca rosada e com longos e ondulados cabelos cor de mel, meio que embaraçados. Ela usava uma saia longa esfarrapada na barra. O aspecto da mulher era estranho. A figura esfarrapada, junto à maneira como a chamou, deixou minha tia sem reação. A mulher veio se aproximando dela, dizendo algo como: "Ei, eu vou te levar." E claro, minha tia ficou morrendo de medo e começou a apressar o passo. A mulher vinha atrás dela e minha tia pôde sentir que ela exalava um cheiro de mar misturado com cheiro de peixe. Era um aroma de algo marinho. Quem fica muito tempo em uma praia salgada sabe o cheiro que é. Minha tia foi correndo até sua casa, com medo daquela mulher estranha. Como não tinha muito para onde correr, ela subiu as escadas de madeira na lateral da casa e a mulher vinha atrás, nem andando nem correndo. Minha tia batia seguidamente a porta, dizendo: "Socorro, socorro, abre aqui." Porém, quando aquela fulana estranha chegou perto dela, ela acabou por desmaiar de tanto medo, ali mesmo na escada. Quando ela acordou, tremendo e ofegante, já estava salva em sua casa. Naquela noite ela aprendeu que sempre devemos chegar em casa cedo, ainda mais em época de carnaval. Ela diz que aquilo foi real e que acredita que possa ter sido Iemanjá que tenha aparecido para ela, pela forma que disse que iria levá-la e parecia ter vindo para buscá-la. Mas quem que era aquela mulher? O que teria acontecido se a minha tia fosse até ela? Podia ser uma sereia que queria levá-la por ser uma moça muito bonita? Uma louca bêbada que estava ali para assustá-la ou lhe dar uma lição? Oi, vai saber. Eu já pensei o seguinte: será que era uma mulher que percebeu que a moça estava meio cambaleante, meio bêbada e falou: eu vou te levar, mas tipo, eu vou te levar para casa, sabe? Eu te ajudo a chegar em casa. Às vezes percebeu que ela estava perto do mar, bêbada, é perigoso. Vai, sei lá, resolve tomar banho. Isso é perigoso, gente. Você bebe, aí resolve tomar um banho de mar sozinha, bêbado. Aí você pode se perder facilmente numa onda e se afogar. Então, às vezes, será que não era uma mulher que também estava nas festas, só que reparou que a sua tia não estava lá muito bem, às vezes meio cambaleando, e aí ela perto do mar e ela falou algo do tipo: eu vou te levar, e ficou cuidando dela até ela chegar em casa, né? Viu que ela não estava bem, às vezes, assim, para que ela não fosse até o mar e acabasse acontecendo algo de ruim com ela.
E aí, meio que ela... Ah, meu Deus, minha tá louca, ela vai me levar embora, ela vai me matar. Mas, na verdade, a mulher tava querendo cuidar dela até ela chegar em casa. Se fosse algo carnal ou não, mesmo um espírito. Às vezes um espírito das águas, mas que tava ali protegendo. E o sentido, eu vou te levar, seria eu vou te levar para casa, não eu vou te levar pro meio do mar para te afogar. Não é? E às vezes tem esses dois sentidos, só que aí eu não sei em que nível de bebedeira estava sua tia, se estava nesse ponto ou não, porque às vezes quando a gente bebe, a gente acha que está ótimo. Eu posso dirigir sim, porque eu tô bem. Eu vou andando, porque eu estou ótima. Vou sozinha. Porque é quando a gente... É assim, não é? Muitas pessoas bebem e acham que estão no auge da capacidade, quando na verdade é muito o contrário, tá? Então temos mesmo que tomar cuidado. Mais cuidado do que voltar cedo para casa é não beber demais e ficar sãos. Voltar, seja cedo, tarde, mas estar bem, assim, para evitar outros problemas mais que podem vir com o abuso do álcool. E digo problemas físicos mesmo, de outras pessoas às vezes se aproveitarem da sua bebedeira para muitas outras coisas, roubo, assalto e coisas piores. Ainda mais voltando sozinho, ainda mais pelas ruas, né? Então, muito cuidado. Esteja consciente, se divirta tudo, mas esteja sempre alerta, consciente. Certo? Então, é carnaval, aproveitem com moderação, com consciência, por favor, tá? E a gente se vê de novo num próximo relato. Espero que tenham gostado. Beijos pra vocês, bom carnaval, cuidado e a gente se vê. Beijos e fui!